Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conara 2018, Congresso Nacional da Reparação Automotiva. Hoje eu estou aqui com o Sérgio da SR Motors. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença aqui com a gente no Conara. Eu que agradeço o convite, sejam todos bem-vindos aí, né? Sérgio, conta pra gente um pouquinho da sua história, para depois eu entrar no assunto com você. Bom, vamos lá. Bárbara, eu sou o Sérgio, como ela já disse, da SR Motors de Jundiaí. Eu estou no segmento automotivo já faz 23 anos. Como começou a minha carreira profissional? No Senai, acho que como a maioria dos mecânicos. Comecei no Senai, sou formado no Senai, de lá pra cá não tive outros trabalhos, só trabalhei em oficinas mecânicas. E de repente eu me vi gerenciando uma oficina e aí deu vontade de montar uma oficina. Aí montei a SR Motors há 14 anos atrás e depois disso fiz outras coisas. Fui professor do Senai também, né? Até os professores do Senai disseram, um bom filho a casa torna. Acabei voltando lá para dar aula. E fui presidente da Associação dos Mecânicos de Jundiaí também. E hoje eu faço palestras e sou consultor também de algumas empresas do segmento. Bacana. Sérgio, vou te chamar de Serginho, porque todo mundo acaba chamando ele de Serginho. Não tem problema. Conta pra gente, quem é o dono da sua oficina? Olha só, essa é uma pergunta bastante pertinente. Normalmente, quem é que monta uma oficina mecânica? Um mecânico, um bom técnico que monta uma oficina mecânica. E às vezes, ou na maioria das vezes, o que eu me deparo andando pelas oficinas por aí? É que os proprietários das oficinas mecânicas, eles continuam sendo excelentes técnicos, excelentes profissionais na manutenção. E às vezes eles se esquecem um pouquinho da parte de gestão, da parte administrativa, da parte comercial. E esse é um dos maiores pecados. É por isso que eu chamo isso de quem é o dono da sua oficina mecânica. Porque se você está ali na operação de um trabalho, não significa que você está sendo dono, você está sendo funcionário da sua oficina. E quem está fazendo os controles financeiros, né? É por isso quem é o dono da sua oficina. Porque, Bárbara, olha só, pelo menos isso aconteceu comigo, não sei com a maioria do pessoal o que acontece. Qual que é a maior preocupação de alguém que vai montar uma oficina mecânica? É se vai ter serviço ou não. Uhum. Só que quando o bom técnico ele começa a trabalhar, ele só montou uma oficina porque ele é um bom técnico. O que vai acontecer? Não vai faltar trabalho para ele porque ele é um bom técnico. Uhum. E aí começa todas as outras dores de cabeça, né? Que ele não sabia, né? Que a parte administrativa e tal. Serginho, você falou aí da parte do financeiro, eu tenho visto isso que a gente passa nas oficinas, avalia também pela Oficina Amiga da Mulher, e é um grande calcanhar de Aquiles aí, a questão das finanças, né? Achava muito que entrou o dinheiro aqui, botou no bolso, hoje eu tô com dinheirinho, e não fazia muito desse controle. Fala pra gente dessa parte aí, dessa motivação dele entender que ele tem que ser o dono mesmo, é ele que cuida, não é só pegar e fazer, ele vai ter que fazer algumas horas, mas ele vai ter que estar ali na gestão, né? Entender, para ele se motivar, que se ele se capacitar e se ele desenvolver essas habilidades ou trazer para perto dele alguém de confiança que ajude ele nisso, ele vai ter uma performance, o negócio dele vai ser mais rentável, ele vai conseguir se manter, durar de uma forma mais sustentável. Olha só, eu costumo dizer que eu vou contar um segredo para vocês. Qual é o segredo? A administração de oficina não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha. A administração de oficina é algo muito simples no meu ponto de vista. É que nem receita de bolo, né? Uma vez que você já desenvolveu todos os seus controles financeiros, porque cada empresa tem determinados controles financeiros. Uma vez que você já desenvolveu aquilo, você só precisa monitorar aquilo e você pode pôr uma pessoa para fazer isso para você. Primeiro você tem que desenvolver, porque eu vejo que na maioria das oficinas, pelo menos as que eu visito, o pessoal tem o recurso para estar fazendo a administração. O que é esse recurso? Normalmente tem uma moça para atender o telefone ou uma secretária, que na maioria das vezes fica com tempo ocioso, porque ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe quais são os resultados que ela tem que apresentar. E às vezes o bom técnico, né, voltando lá no início, o bom técnico, ele também não sabe quais os controles que ele precisa.
Então vale a pena estudar um pouquinho. Existem várias empresas aí que dão consultoria para oficinas mecânicas, vários treinamentos. Descobrir qual é o melhor controle financeiro para a oficina e colocar uma pessoa para estar fazendo e monitorar aquilo. Porque, gente, não é tão difícil assim. Eu garanto que um carro que chega falhando com a luz de injeção eletrônica acesa, um câmbio automático escapando marcha, eu garanto que é muito mais complicado do que administrar a oficina. Uhum. E tem uma questão muito de desenhar processos e funções, né, Serginho? Exato. Conta isso pra gente, porque eu vejo que às vezes, por ser uma questão intangível, né, assim, tá mais na fala, não tá ali concretizado, igual é na mecânica, isso fica difícil para eles entenderem esse assunto ou colocarem no dia a dia da oficina esse assunto. Gente, mais um segredinho. Na SR Motors, o que aconteceu, né? Eu tinha uma grande dificuldade de quando saía uma pessoa, na hora de repor aquela pessoa, eu tinha que ensinar tudo para aquela pessoa. Aí chegou um dia que eu falei, gente, isso não pode mais continuar acontecendo, porque assim, não é possível que outras empresas, na hora de substituir um funcionário, sofram tudo isso que eu estou sofrendo. Foi aí onde eu descobri que existe matriz de competências. Né? O que é a matriz de competências? Você desenvolve todo o processo, você documenta tudo que o funcionário tem que fazer. Vamos dar um exemplo, a moça do escritório, por exemplo. O que ela tem que fazer? Ela tem que atender o telefone, ela tem que lançar as ordens de serviço, ela tem que comprar, enfim, você vai desenvolver, né? Vai documentar tudo que ela tem que fazer. E se por um acaso essa pessoa se desliga da empresa ou você desliga essa pessoa da empresa, você vai ter um roteiro de tudo que aquela pessoa tem que fazer. E ela está com dúvida, ela vai lá, olha, puxa, olha, na hora de atender o telefone eu tenho que dizer bom dia por causa disso, ou eu tenho que dizer boa tarde por causa daquilo, ou na ordem de serviço eu tenho que apertar esse botão para funcionar, enfim. Um roteirinho mesmo do que a pessoa precisa fazer, isso facilita demais a vida. Então, esse roteirinho é um processo, né? Esse roteiro é um processo. É a receita de bolo, né? E o bacana é que o processo, você faz ele uma vez só. Lógico, ele não vai ficar engessado. Você pode mudar ele depois, porque você fala assim, nossa, essa pessoa se desenvolveu tanto aqui e com isso que a gente tem feito, ela se destacou tão bem que eu quero dar mais serviço para essa pessoa. E você vai lá e inclui isso no processo de trabalho dela. E uma coisa bem bacana também, Bárbara, é que com esse processo desenvolvido, na hora da contratação, facilita demais na hora da contratação. Porque através disso daí você vai saber quais são as competências que aquela pessoa tem que ter para desenvolver aquela função. Então fica muito mais fácil a contratação. A chance de erro na contratação diminui bastante. Eu tenho visto também que esse é o grande problema, um dos grandes problemas hoje dentro das oficinas mecânicas e por muitos anos atrás, é o como contratar, principalmente mão de obra. Às vezes eu contratava a pessoa porque era muito boa em algum assunto só, mas ela não tinha as outras habilidades. E não são só habilidades técnicas, né, Serginho? Também tem as habilidades comportamentais, a pessoa que é comprometida no horário, que chega para trabalhar com bom humor, que chega alinhado, né, com a sua marca, né, não chega todo amarrotado, né, para trabalhar. Comprometido, né? Comprometido. Comprometido, uma pessoa comprometida com a sua identidade, digamos assim, né? Chegar no horário, é o que você falou. Mas isso tudo é política também do empresário, né? Tem que deixar muito bem claro, né? Na hora da contratação, deixar muito bem claro o que você gosta que seja feito e o que você não gosta que seja feito, né? Eu vejo também que tem uma mudança ali de mentalidade entre mecânico e empresário. O mecânico ser o bonzinho. O cara bonzinho do bairro, o cara gente boa, que vai todo mundo na oficina sapiar, tomar café. Ele é o seu João bonzinho, mas ele tem que fazer o negócio dele rodar. Gente, toma muito cuidado com isso. O que eu fiz, né, para deixar de ter alguns problemas? Muita gente, às vezes eu estou visitando oficinas, muita gente fala assim, nossa, mas como é que você faz para a pessoa não ir embora sem pagar? Né? Porque normalmente o que acontece? É um amigo que vai, depois eu passo e pago, não sei o quê. O que eu fiz? Logo lá atrás, o que eu fazia? Eu contratei uma menina e eu falava assim, a partir de agora não é mais comigo, é com ela. Se ela quiser te dar desconto, ela te dá. Se ela não quiser, ela não te dá. Ela tem autonomia para isso. Eu não sou mais o dono dessa área da minha oficina.
E aí eu resolvi meus problemas. Hoje em dia eu não sofro mais com isso daí, não. Ah, legal. E conta pra gente os outros pontos aí que você acha interessante pro dono de oficina saber e incorporar de fato se ele é dono. Olha só, coisas importantes a saber. Você não precisa nem fazer isso, tá? Você só precisa que alguém te mostre isso. Os controles financeiros, por exemplo. Eu entendo, Bárbara, que tem mecânico que ele gosta mesmo é de arrumar o carro. Ele não quer ficar lá olhando papel, olhando o número. Eu, por exemplo, não gosto disso. Você entendeu? Mas eu tenho alguns números... Eu também não gosto. Eu tenho alguns números que eu tenho que olhar todo final do dia. Eu também. Por exemplo, o quanto vendeu, né? O quanto comprou, se a gente comprou mais do que a gente vendeu. Uma empresa, para ela ser saudável, ela tem que comprar menos e vender mais, obviamente, né? O que mais? Produtividade de mecânicos, é importante vocês saberem isso, porque às vezes você tem um mecânico lá que aparentemente ele produz muito, mas é difícil achar uma oficina mecânica que tenha o controle de quantos carros e quantas horas trabalhadas aquele mecânico produziu. Que eu acho que isso é importante. Sim. Eu acho isso importante até porque lá na SR Motors, por exemplo, cada mecânico ele tem que arrumar 35 carros e produzir uma quantidade de horas. Às vezes passa o final do mês, chega no final do mês, eu recebo um relatório de quem produziu, quem não produziu, eu vejo que aquele mecânico, nossa, ele produziu 50, 60 carros. Eu falo, peraí, esse mecânico trabalhou mais do que os outros. Por que isso? Você entendeu? Porque senão, você controlando isso, você não sobrecarrega um, não sobrecarrega outro, para que a tua equipe tenha qualidade de vida também, né? Sim, Porque você imagina um mecânico só consertando 50 carros e uma oficina que gira 120 carros no mês, ele puxado. Produziu muito. Esse cara vai cansar e vai ficar complicado para ele. E mais sobre essa questão aí dele incorporar o dono mesmo, começar a entender de números, de finanças, processo, o roteirozinho ali no dia a dia, entender qual que é a produtividade, o que cada um também está fazendo, né, de serviço. Esse aqui é mais undercar, esse aqui é mais diagnóstico, esse aqui está mais ali junto comigo no atendimento, passando o orçamento com o cliente. Quais outras dicas aí você tem para nós aí, para passar, para você enraizar de vez que você é o dono da sua oficina? Olha só, uma coisa que eu fiz e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida lá dentro da oficina mecânica. Eu separei a oficina por setores. Eu tenho a área comercial, a área operacional e a área administrativa. Ou seja, eu não preciso mais que o meu mecânico ele saiba comprar, que é o que acontece na maioria das oficinas. Então eu tenho uma pessoa na área comercial responsável por isso. Essa pessoa vai ligar, vai ver qual é o melhor preço e vai passar o orçamento para o cliente. Aí eu tenho o mecânico que está lá na parte produtiva da oficina, que ele só precisa ficar focado no defeito do carro, né? E eu tenho uma pessoa da área financeira que vai controlar tudo isso. Você entendeu? Para que o comercial não tenha que se envolver na parte financeira, ou seja, você separando tudo, você precisa de uma pessoa menos completa, entre aspas, né? Então eu preciso de uma pessoa que entenda só da parte comercial, uma pessoa que entenda só da parte operacional e uma pessoa que entenda só da parte administrativa. E aí você eu acho que isso daí encurta tempo, né? Exatamente. Otimiza tempo, né? Otimiza tempo, diminui erros, né? Porque ninguém erra porque quer, às vezes erra porque está mal orientado ou porque está fazendo aquilo que não sabe, né? Eu vejo muita gente sofrendo por aí, que foi uma questão que eu falei, às vezes as oficinas têm aquela pessoa lá dentro do escritório, só que ela não sabe o que ela tem que, qual é o resultado que ela tem que apresentar. Então tem que capacitar a equipe também. O dono da oficina, ele tem que capacitar a equipe dele, porque assim, ele é um bom técnico, tá, mas a pessoa que está vendendo é um bom comercial, a pessoa que está administrando é um bom administrador. Então, o dono da oficina tem que capacitar a equipe também. E essas regras têm que estar claras, né? Quem tem que tá fazendo o quê e o que a equipe no conjunto está entregando no final do mês, né? Atingiu qual objetivo? Exatamente. A ideia é que cada um faça a sua parte, mas com um objetivo em comum no final do mês, né? Produzir X carros, vender X reais. O índice de satisfação dos clientes também eu acho interessante monitorar, né? Avaliação do Google, né? A avaliação do Google, fiquem ligados, porque olha, pelo menos na SR Motors a gente é muito encontrado
pelo Google. Aham. Aquele boca a boca que existia ainda existe, só que o boca a boca moderno hoje é o Google. Né? Essa geração que está vindo aí agora, eles tomam as decisões através do Google. Se você está lá com poucas estrelas, está sendo mal falado na internet, tem que ficar um pouquinho preocupado. Bom, Serginho, tem mais alguma dica aí para finalizar, para a gente fechar esse assunto? Eu tenho. Acho que uma coisa bastante interessante, pelo menos é o que acontece lá em Jundiaí, é o tal do networking, né? O que é o networking? Eu costumo brincar que uma vez eu visitei a oficina de um amigo meu, Marcelinho, da Mecânica Thanos. Em conversa com ele lá, eu falei, Marcelo, como é que você faz para cobrar determinados serviços aqui? E ele começou a me explicar. E eu falei, diagnóstico, você cobra? Ele falou assim, eu cobro diagnóstico. Eu falei, olha, eu tento cobrar lá, mas eu não consigo. Você não pode me dar uma dica de como você faz? Aí ele pegou a moça que vende o serviço para ele, chamou do meu lado e ela me explicou como ela fazia, qual a estratégia de venda que ela usava para vender aquele serviço. E daquele dia em diante o Marcelinho colocou dentro da minha oficina R$3.000 por mês, porque hoje a SR fatura em média R$3.000 por mês só de cobrança de diagnóstico computadorizado. Aí ela passou as técnicas de venda, né? E então visitem as oficinas de vocês, porque lá em Jundiaí a gente tem, eu fiz um levantamento para vir aqui conversar com você, a gente tem 318 mil veículos circulando para 200 oficinas. Isso, se a gente dividir, dá 1.590 carros por oficina. Nossa Senhora. A SR Motors ela tem capacidade de atender 1.500 carros por ano, né? E o que acontece? Os clientes da SR, eles passam dentro da SR pelo menos 2 vezes por ano. Então tem carro sobrando. Então não é concorrência, gente. Dá para todo mundo trabalhar, todo mundo faturar e se ajudando. Sim, né? Uma dica que eu dou, seja o dono da sua oficina, visite as outras oficinas, divida experiências com as outras oficinas, porque isso só acrescenta. Essa é a dica aí. Bacana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conara, Serginho. E eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, principalmente por participar de um evento tão grande como esse e essa galera de peso que já falou e que vai falar aí nas próximas palestras. Não percam, hein? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.